Vamos mudar totalmente de assunto. Você já ouviu falar em alienação parental? Esse termo não é muito usado, mas várias famílias já enfrentaram esse problema. De acordo com a lei número 12.318, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil. E acho que também no mundo, né? Mas a gente vai falar no Brasil. Vamos saber então mais sobre os direitos e deveres de quem passa pela alienação parental com o advogado Dr. Paulo Ladeira. E para explicar como lidar com o problema, eu recebo a psicóloga Mariana Pulga. Tudo bem, Mariana? Vou começar aqui de trás para frente. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Muito obrigada por estarem aqui. Bom dia. Bom, vamos começar. Alienação parental. Para muita gente, essa palavra parental de pais, alienação, uma coisa que, né, que você exclui. Mas o que significa em termos legais? O que significa isso? Alienação parental é quando, no divórcio, o cônjuge que possui a guarda dos filhos, o ex-cônjuge, começa a programar os filhos de modo que ele passe a odiar, a sentir raiva do outro cônjuge, o cônjuge que faça as visitas na criança. É essa programação e a criança que passa a admitir esse sentimento, isso se chama alienação parental. Então, é um trabalho psicológico que o pai que tem a guarda faz, na maioria dos casos, mãe, né? Mas tem pais que podem fazer também, e que induz o filho, fala assim, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, ele não cuida de você. É mais ou menos isso? Exato, e isso provoca o afastamento da convivência. Entendi. Psicologicamente, o que isso quer dizer para a família? Ela é meio dissolvida, a criança cresce com as referências totalmente em desacordo, não sabe bem o que está acontecendo, né? Geralmente o genitor, por motivos dele, né, de mágoas dele em relação à dissolução do casamento, acaba usando da criança como objeto dessa alienação, né? Nem propositalmente, porque a raiva é da pessoa, não tem nada a ver com a criança, né? E, às vezes, os adultos acabam esquecendo que essa dinâmica pai, mãe e criança é muito importante para a formação da criança, de identidade, né? De personalidade. Essa ruptura acaba atrapalhando muito a vida emocional da criança, né? Com certeza. Podendo trazer até problemas mais severos, uma depressão, né? Que depois tem que ser tratada posteriormente. E a criança acredita em tudo que a mãe ou o pai, seja ele quem for que faz uso dessa alienação parental, acredita no que a pessoa está falando, né? Então, é muito complicado para a criança ter um senso de valor aí, ele não consegue. Ele toma como verdade a verdade do alienador, né? Aquele que vai fazer... aí a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, e aí a criança não entende, e se é mais nova, é pior ainda, né? Acaba realmente havendo um afastamento, dificultando até as visitas, da criança não querer compartilhar da presença do pai ou da mãe, que não necessariamente a mãe, né? Hoje em dia, às vezes até o pai tem a guarda da criança, né? Não é tão comum, mas tem. Pode continuar. Não, é só para terminar, que acaba realmente afastando e deixando de ter essa convivência, né? Se você percebe que você passa por uma situação como essa, ou seja pai, ou seja mãe, o que você pode fazer pela lei? Quais são os seus direitos, doutor? Imediatamente provocar a ação do Poder Judiciário para garantir que as visitas não sejam interrompidas, porque a convivência é extremamente importante para a criança poder ver o outro lado, garantir, se pegar um juiz que conhece melhor a lei da alienação parental, um tratamento psicológico de forma a impedir o desenvolvimento da programação ou voltar atrás e desprogramar a criança que já está afastada do pai. O Poder Judiciário pode auxiliar de diversas formas, conforme for a progressão da alienação parental, mais grave ou mais leve no caso concreto. Mas muita gente não tem dinheiro para um advogado. Como que as pessoas fazem? Tem a Defensoria Pública também, então, a qual pode pela Defensoria gratuitamente sim, auxiliar as pessoas que estão passando por essa situação e não possuem os meios de contratar um advogado particular. Então, mas o advogado vai fazer exatamente o quê? Porque, assim, se é uma mãe que fala mal do pai, às vezes o pai continua visitando, ela não proíbe a visita,
Mas só que ela vai falar mal do pai, se o pai tem uma namorada, vai falar mal da namorada do pai, vai fazer, né? Ou o pai vai falar da mãe. Enfim, é isso que acontece. A lei vai... O que ela vai falar? Você, olha, você não pode falar nada. Como que a lei atua, né? O importante é que não ocorra a programação da criança. Se a criança ela consegue ver o que é verdade, o que é mentira e não ficar induzida, a alienação parental ela falha, né? Então, nesse ponto, é lógico que a lei é um pouco reativa, ela não consegue impedir aquilo que ocorre de forma preventiva, mas a lei ela serve de forma reativa quando a criança ela está sendo induzida na programação. Se a programação ela não funcionou, a alienação parental não ocorreu. Então, aí vai haver uma entrevista, né, eles juntam a mãe e o pai. Quem que será ouvido? O pai, a mãe e a criança? Ou Exatamente, o pai, a mãe, a criança e às vezes outras pessoas também. Existem equipes, a psicóloga e a assistente social do fórum atuante no processo. Essa equipe ela pode ouvir pessoas na escola que a criança estuda, ela pode ouvir outros familiares mais próximos também, avô, avó, o padrasto, a madrasta, de tal forma que tenha uma análise completa do sistema psíquico da criança para dar uma opinião perfeita no caso concreto. Então vai pegar todos os dados com todos e vai chegar a um termo e dizer se isso está acontecendo, como está acontecendo e que não pode acontecer. Aí eles proíbem, e se a pessoa não fizer? Proíbem exatamente o quê? Não, porque daí chega num termo, olha, mãe, por exemplo, a mãe está falando mal do pai, isso e aquilo. Aí o juiz vai falar, ó, não pode mais. Se a mãe continua a falar como... Eu já vi um caso em que ficou constatado que a mãe insistia nesse ponto, o juiz ele reverteu a guarda. Ah, tá. Então aí que juridicamente vai... Exato, porque a justiça atua. Passa a ser da pessoa que possui mais condições de cuidar da criança e fica encerrada, né, assim, amenizada a alienação parental. Nas visitas pode continuar ocorrendo, mas se ameniza de forma bem eficaz. Os pais que têm esse tipo de comportamento, o que acontece no psicológico, assim? Um desejo de vingança, né? Eu tô magoada, eu tô ressentida com a separação, então ele quer atingir o outro, né? Tanto o homem quanto a mulher, e acaba se utilizando da criança daí, né? Coloca todo o objeto de desejo na criança, tanto dela quanto do pai, e acaba afastando essa criança de um dos dois genitores, né? Daí depende de quem é a guarda, né? Mas é fácil observar se a criança começa a ter alguns sintomas que podem demonstrar que ela está já trazendo algumas dificuldades. Então, cai o rendimento escolar, está mais agressiva, um isolamento social. Então, já é bom para os pais começarem a observar que em algum momento está acontecendo alguma coisa. Essa cadeia psicológica é meio complicada, né? Porque muitas vezes, eu acho que mais de 50% das separações não são muito bem resolvidas no início. Então, pelo menos por uns 2 anos, 3, ainda fica uma coisa mal resolvida até acertar problema de dinheiro, problema de convivência, visitas e tudo. Nem todo mundo tem né? É claro com relação a isso. Envolve sentimento e dever. Aí mistura. E se esses comportamentos, agressividade, rendimento escolar, se eles realmente são instalados na criança, é possível desenvolver até uma síndrome que hoje em dia ainda não é muito debatida no Brasil, que é a síndrome de alienação parental. E daí tem outros comprometimentos da criança, é necessário um acompanhamento psicoterapêutico, às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, porque a reversão desses sintomas é mais difícil daí. Para o crescimento de uma pessoa. Quando a criança é mais afetada? Quando ela é pequena, por exemplo, ela tem 3 anos, já sofre essa influência, pode ser afetada? Ou quando tem 10, que já sabe, ou com 10, ela já tem noção do que ela já tem uma maturidade maior, né? Com 3, ela ainda está lá se construindo, então é mais fácil de se instalar algumas ideias, posturas, que ela toma como verdade daí, né? E daí fica mais fácil dela ser moldada, né? Então, a pior fase seria, assim, de 2 a 9 anos, 8 anos. Até uns 12 anos. Depois dos 12, que já é adolescência, acho que a criança já tem uma maturidade emocional, que já não é, né? Maturidade emocional para saber separar o que isso é meu, isso é minha mãe que está falando, isso é meu pai que está falando, né? Acho que eles já estão mais
maduros emocionalmente para isso. E, doutora, aqui no Brasil tem muito esse tipo de problema? Acontece bastante, viu? É? Sim. E tem algum perfil específico, assim? Geralmente é a mulher traída, é o homem traído? Não É o quê? pode acontecer exatamente o contrário também. Não apenas foi traído, está com raiva, mas também quem traiu, às vezes, faz isso também, né? É mais relacionado à questão da guarda, às vezes até um instrumento. Né? Você vai ver que em algum momento pode ter um processo onde tem, porque leu em algum lugar do Google, que vai ter o psicólogo, daí começa a praticar alienação parental porque acha que a criança vai ficar só comigo, vai gostar só de mim. Né? É mais relacionado ao evento do fim do relacionamento mesmo e a possibilidade da definição da guarda, né? De forma judicial, medo de perda da criança ou alguma coisa assim. Então, alienação parental é quando prejudica a criança de alguma forma, né? Exato. É isso. Tem um prejuízo claro na formação da criança. Isso, provocando afastamento do pai, provocando um sentimento de ódio permanente e em vários sentidos que prejudicam o desenvolvimento psicológico e a convivência familiar da criança. Tá, e se tudo é verdade? Eu estou sendo advogada já. Por exemplo, a mãe reclama. Eu tô falando mãe porque a gente é mulher. A mãe fala, seu pai não paga pensão, porque seu pai é brincadeira. Até não faz a criança odiar, mas fala tudo que o pai não faz, que deveria fazer. Isso também é alienação parental ou é a verdade eu não vejo isso nua e crua? Com alienação parental. Já vi usar a expressão autoalienação parental, né? Não é a mãe que está fazendo, é o próprio pai com as besteiras dele, né? No caso do exemplo dado, né? Então, é falso, sim, porque assim, a raiva ela pode ser natural, né? O filho presencia um episódio de violência doméstica. É lógico que o filho vai ficar com raiva do pai e isso vai ser prejudicial à convivência com o pai. Não tem como evitar. Então, aí não é alienação parental, é uma reação natural da pessoa. Então, mas psicologicamente, vamos lá, Mariana, tanto as mulheres quanto os homens devem evitar esse tipo de comentário, não é? Não tem que tentar resolver no casal, Claro. porque ficar terceirizando para a criança psicologicamente afeta. Né? Por mais que hajam ressentimentos, conflitos anteriores, problemas pessoais, né? Os pais devem priorizar a criança. Querem se resolver, tudo bem, se resolvam separadamente, né? Num cantinho lá. Mas priorizar a criança, lembrar a importância que tem a participação dos dois na vida da criança, né, para a formação de todos os traços futuros. Então, priorizarem a criança, pensarem na criança. Brigar separado, mas nesse momento lembrar que essa dinâmica familiar, por mais que estejam separados, continua sendo uma família não constituída do padrão da sociedade, mas se mantém, né, uma família para sempre. Então, priorizar a criança. Doutor, tem mais alienação parental feita por mulheres ou por homens? A mãe tem a guarda na maior parte das vezes, então, proporcionalmente, acaba sendo maior a incidência. Mas você acha que é porque a maioria tem a guarda? Sim, porque é mais fácil quando quem tem a guarda praticada do que quem visita. É lógico que às vezes quem visita também pratica alienação parental. Né? Mas como passa mais tempo, eu acredito que seja por causa da guarda e não por causa de uma questão de gênero. Tá, então não é homem, é mulher. Sim. Mas é exceção também, né? A maior parte, imagino que não sejam os casos que chegam até nós, que são os que dão problema, né? Sejam os casos onde tudo está dando certo. Tem outros casos que não seja de casamento, mas, por exemplo, uma pessoa, ela afasta, ela não deixa os avós verem os netos, ou fala mal dos avós, não sei, pode haver esse tipo de também é alienação? Sim, porque o avô ele tem direito à visita e às vezes... pegando a letra do acordo, se fala, só o pai pode visitar. Então, eu não vou deixar os avós paternos, no exemplo dado, né, chegarem aqui para visitar a criança. E se impede isso, né, e tenta usar o próprio acordo de visitas ou sentença como desculpa
para impedir a convivência com o restante da família paterna, ao passo que a família materna toda tem livre acesso, a avó materna, etc. Só se for o paterno que não tem, né? Então, aí é alienação parental também. E também? Sim, sim. E aí, sim. no caso, a avó ou o avô, eles podem entrar na justiça? Com certeza, assim como o pai. Com certeza. Os direitos são os mesmos Plenamente direitos. garantidos. Plenamente garantidos. O que é garantido para o avô? Ele tem que ver quanto tempo? Como que funciona? É pelo acordo de divórcio? Não vai constar no acordo de divórcio porque não é quem está se divorciando, né? Mas ele entrando com uma ação independente, ele pode fazer um requerimento de um modo que não seja conflitivo com as visitas do pai, ou ainda que ele possa retirar a criança por um tempo e depois o pai participar das visitas também. Enfim, isso vai ser conforme a realidade do tempo disponível no caso concreto, isso pode ser acertado da forma que seja melhor para as partes. Mariana, o que você gostaria de deixar aí de toda a nossa conversa como um pensamento final sobre alienação parental? Eu acho que é mais do que eu acabei de falar, né? O pai ou a mãe sempre terem como prioridade o filho, a saúde emocional do filho, né? Porque isso pode acarretar problemas e problemas severos no futuro, tendo que abranger outros tipos de acompanhamento, psicoterapêutico, psiquiátrico, e a reversão é muito mais difícil, né? O sofrimento emocional que essa criança vai ter e eles não conseguem expor como nós adultos conseguimos colocar, né? Então eles têm um sofrimento emocional muito grande. Então os pais priorizarem a criança e resolverem os problemas, os ressentimentos, as mágoas, num outro momento que não se utilizando da criança como objeto. Doutor, para finalizar, quem sofre com alienação parental, então, se você não pode pagar um advogado, você vai na defensoria. Defensoria Pública e a lei funciona. Procure com confiança o seu caso, o seu problema será adequadamente resolvido pela vara de família da sua localidade. Quero um cartão, hein? Quero agradecer ao doutor Paulo Ladeira, advogado, e a psicóloga Mariana Pulga por estarem participando desse bate-papo sobre alienação parental. A gente não fala muito sobre isso, né? Mas acontece bastante. Eu não tenho esses números, mas acontece bastante. A gente sabe que a gente ouve falar, né? Você ainda sabe mais, né? Mas ouve falar de fulano que faz isso, aquilo. E é uma manipulação muito, muito triste e muito desonesta. Né? A gente não pode lidar assim, né? Com Maldade pura. Maldade pura. Isso não pode acontecer. Doutor, muito obrigada, bem-vindo. Volte outras vezes. Mariana, muito obrigada. Até a próxima. E agora...